A manhã estava quente em São Paulo, quando seu Antônio empurrou a porta de vidro da casa lotérica Estrela Dourada. O ar-condicionado o atingiu como um choque após as 3 horas que passara vasculhando lixeiras pela avenida. Seus dedos tremiam segurando o papel amarrotado, manchado de borra de café e com vincos profundos que quase rasgavam os números impressos. Tinha 72 anos e cada um deles pesava em suas costas curvadas. O paletó marrom que vestia, mesmo remendado e desbotado, era o último resquício dos tempos em que lecionava literatura no Colégio Estadual do Tatuapé. 27 anos dedicados à educação de jovens, moldando mentes, inspirando sonhos. Agora aquelas mesmas mãos que seguravam giz e livros seguravam um bilhete de loteria resgatado do lixo. Não era por ganância. Seu Antônio verificava cada papel que encontrava, porque a esperança é o último recurso de quem não tem mais nada. E ele precisava de um milagre chamado Isabela. A menina de 9 anos estava em casa, deitada no colchão fino que dividia com ele no cômodo alugado da Vila Matilde. Isabela era sua neta, a filha de Maria Clara que partira há 2 anos em um acidente de trânsito junto com o marido. Desde então a criança era sua responsabilidade e também seu maior desafio. Isabela tinha diabetes tipo 1 e uma condição rara no pâncreas que exigia medicamentos importados. O SUS fornecia o básico, mas não o suficiente. Sem o tratamento completo, a menina passava dias inteiros com dores, enjoos, fraqueza. Seu Antônio vendia o que podia, fazia bicos quando conseguia, mas o corpo já não acompanhava a vontade. E a cada mês, o desespero crescia junto com a dívida na farmácia. Por isso, toda vez que via um bilhete de loteria no chão, em uma lixeira ou esquecido em algum banco de praça, ele guardava. Checava os números pela internet da Lan House quando conseguia juntar as moedas necessárias. Quase sempre não dava em nada, mas quase sempre não é nunca. Hoje, porém, algo era diferente. Ontem à noite, enquanto Isabela dormia fitando o teto com aquele olhar distante que partia seu coração, ele ligara a televisão emprestada para assistir ao jornal. E viu. Viu os números sendo sorteados, um por um, enquanto seu coração acelerava de um jeito que não sentia há anos. Voltara correndo para a mesa, pegara o bilhete que encontrara, de manhã e conferira. 1 vez, 2, 3. Não podia ser, mas era. Os 6 números estavam lá, impressos naquele papel sujo que alguém jogara fora sem conferir. Passou a noite acordado, com medo de que fosse alucinação, com medo de dormir e acordar descobrindo que tudo não passava de sonho cruel. Às 5 da manhã, quando o primeiro raio de sol entrou pela janela quebrada, ele se levantou, vestiu seu melhor paletó e saiu. Precisava confirmar. Precisava saber se aquilo era real. A casa lotérica Estrela Dourada ficava na Avenida Paulista, longe de seu bairro, mas era a mais próxima que ele conhecia e confiava. Caminhou quase 4 quilômetros porque não tinha dinheiro para a passagem de ônibus. Suas pernas doíam, mas a esperança era combustível suficiente. Agora estava ali, dentro do estabelecimento reluzente, com suas paredes brancas impecáveis, balcões de mármore e o cheiro de perfume caro que vinha da sala dos fundos. Havia 3 pessoas na fila à sua frente. 2 mulheres elegantes e um homem de terno. Eles olhavam para ele de soslaio, afastando-se discretamente como se a pobreza fosse contagiosa. Seu Antônio não se importava, estava acostumado. Segurou firme o bilhete contra o peito e esperou. Cada minuto parecia uma eternidade. Na sua mente, rodava o filme do que faria com o dinheiro. Primeiro, os remédios da Isabela. Todos. 1 ano inteiro garantido. Depois, comida de verdade. Carne, frutas, leite. Talvez até conseguissem alugar um lugar melhor, com janelas que fechavam direito e sem goteiras. Finalmente chegou sua vez. Aproximou-se do balcão onde uma jovem de cabelos presos e uniforme impecável o olhava com expressão neutra. Marina tinha 24 anos e trabalhava ali há 3. Conhecia bem aquele tipo de cliente. Vira muitos deles ao longo dos anos. Pessoas desesperadas,
agarradas a esperanças de papel. A maioria nem conferia direito os números, só queria acreditar. Mas havia algo diferente naquele senhor. Algo na intensidade de seus olhos cansados que a fez prestar atenção. Antes que seu Antônio pudesse falar, uma voz ecoou pela lotérica. Rogério Tavares estava em seu escritório privativo nos fundos quando viu pelas câmeras de segurança a figura do velho se aproximando do balcão. Sentiu uma onda de irritação imediata. Tinha acabado de aplicar gel importado no cabelo, ajustado o relógio suíço no pulso e estava prestes a sair para um almoço de negócios no Fasano. A última coisa que precisava era de gente suja espantando sua clientela. Saiu da sala com passos firmes, sua presença imponente dominando o ambiente. Tinha 45 anos, corpo mantido em academia particular, roupas de grife e uma confiança que beirava a arrogância. Construíra aquele império, ou pelo menos era o que dizia com suor e inteligência. Não ia deixar qualquer um manchar sua reputação. Seu Antônio, você não pode estar aqui, disse Rogério em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Esta é uma lotérica de primeira linha. Temos padrões. Marina arregalou os olhos, surpresa com a brutalidade. Seu Antônio, por sua vez, apenas respirou fundo. Já enfrentara humilhações piores. Segurou o bilhete com mais força. Senhor, eu só preciso conferir este bilhete. Acredito que pode estar premiado. Rogério deu uma risada curta, sem humor. Olhou para o papel amassado e sujo que o velho estendia e sua expressão se transformou em nojo puro. Isso veio do lixo, não é? Você catou isso do lixo e acha que vai ganhar alguma coisa? As pessoas largam porque sabem que não vale nada. Mas eu conferi os números pela televisão, insistiu seu Antônio, sentindo as pernas fraquejarem. Por favor, só precisa passar no sistema. Rogério avançou e, com um movimento brusco, arrancou o papel da mão do idoso. Examinou com desdém, depois rasgou ao meio. O som do papel se partindo ecoou pela lotérica como um tiro. Você é lixo, disse Rogério friamente, e lixo não ganha na loteria. Lixo fica na rua onde pertence. Ricardo, tire esse sujeito daqui. Agora. Um segurança surgiu de trás do balcão. Seu Antônio tentou protestar, tentou pegar os pedaços do bilhete que caíam no chão, mas mãos firmes o agarraram pelos braços. Foi arrastado até a porta enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto enrugado. Os clientes observavam em silêncio. Alguns desviavam o olhar, constrangidos. Outros pareciam concordar com a atitude de Rogério. Marina permaneceu atrás do balcão, as mãos tremendo, o coração apertado. Quando a porta se fechou atrás de seu Antônio, Rogério voltou para seu escritório como se nada tivesse acontecido. Para ele, era apenas mais um dia, mais um problema resolvido, mais uma prova de que sabia manter seu estabelecimento no mais alto padrão. Lá fora, na calçada quente da Paulista, seu Antônio se apoiou em um poste e chorou. Chorou por Isabela, chorou pela dignidade perdida, chorou porque a esperança, aquela pequena chama que o mantinha vivo, havia sido rasgada em pedaços junto com aquele papel. Marina esperou até que Rogério desaparecesse completamente em seu escritório. Então, discretamente, caminhou até onde os pedaços do bilhete ainda jaziam no chão de mármore. Alguns clientes já haviam pisado neles. Ela se abaixou, fingindo arrumar algo, e recolheu cada fragmento com cuidado, guardando-os no bolso do uniforme. Algo dentro dela, uma voz que não conseguia ignorar, dizia que aquilo não estava certo. E Marina sempre ouvira aquela voz. Marina esperou o fim do expediente com uma ansiedade que não conseguia disfarçar. Cada minuto arrastava-se como... Ora, cada cliente que atendia parecia demorar uma eternidade. Os fragmentos do bilhete rasgado queimavam em seu bolso como brasas vivas, lembrando-a constantemente do que havia testemunhado. Crescera em Paraisópolis, filha de uma empregada doméstica e de um motorista de ônibus. Sabia o que era passar necessidade, o que era ser tratada como invisível. Por isso mesmo lutara tanto para conseguir aquele emprego, para ter um salário fixo que ajudava a pagar a faculdade de pedagogia que cursava à noite.
Cada real economizado era uma vitória contra as estatísticas que diziam que meninas como ela não chegariam longe. Mas nunca, em seus 3 anos trabalhando na Estrela Dourada, havia visto algo tão cruel quanto a cena daquela manhã. O desespero nos olhos do velho, a brutalidade de Rogério, a indiferença dos clientes. Tudo aquilo revirava seu estômago. Quando finalmente o relógio marcou 6 da tarde, Marina pegou sua bolsa. Conferiu se os pedaços de papel ainda estavam seguros no bolso e saiu pela porta dos fundos. Não queria cruzar com Rogério. Não sabia se conseguiria olhar para ele sem deixar transparecer o que sentia. O apartamento que dividia com a mãe e 2 irmãs mais novas ficava a 40 minutos de metrô. Durante todo o trajeto manteve a mão no bolso, protegendo aqueles fragmentos como se fossem joias preciosas. Talvez não fossem nada. Talvez o bilhete realmente não valesse nada e o velho estivesse enganado. Mas, e se não estivesse? Ao chegar em casa, encontrou a mãe preparando o jantar na cozinha minúscula. Dona Conceição tinha 58 anos e mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Ao ver a expressão da filha, parou de mexer o feijão. Aconteceu alguma coisa, filha? Marina sentou-se à mesa e contou tudo. Cada detalhe, desde a chegada do idoso até a expulsão. Humilhante. Quando terminou, colocou os pedaços de papel sobre a toalha de plástico florido. Dona Conceição observou os fragmentos em silêncio. Depois olhou para a filha com aquela sabedoria que só os que muito sofreram possuem. E você acha que esse bilhete pode estar premiado? Não sei, mãe, mas preciso descobrir. Aquele senhor disse que conferiu os números. E se for verdade? E se o patrão destruiu a única chance dele? Conceição assentiu devagar. Trouxe a caixa de costura e, junto com Marina, começou o trabalho minucioso de reconstruir o bilhete. Era como montar um quebra-cabeça, onde cada peça era vital. Usaram fita adesiva transparente, cola, paciência infinita. 2 horas depois, o bilhete estava remontado. Rasgado, sujo, frágil, mas legível. Marina pegou o celular e procurou os números sorteados no concurso da noite anterior. Seu coração disparou quando viu a sequência. Então, com mãos trêmulas, comparou com os números do bilhete reconstruído. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mãe de Deus, sussurrou. É ele. Todos os números. 50 milhões de reais. Dona Conceição fez o sinal da cruz. Marina sentiu as pernas fraquejarem. 50 milhões. A quantia era tão absurda que parecia irreal. E aquele homem, aquele senhor de olhos, cansados e roupas remendadas, tinha sido expulso como cachorro da própria lotérica, que deveria pagar seu prêmio. Você precisa encontrá-lo, disse Conceição com firmeza. Esse dinheiro é dele. Mas como? Eu não sei nem o nome dele direito. Só ouvi o patrão chamá-lo de seu Antônio. Marina passou a noite em claro, pensando, planejando. Pela manhã, chegou ao trabalho mais cedo que o habitual. Rogério ainda não estava lá, e ela aproveitou para acessar o sistema. Cada bilhete emitido ficava registrado com data, hora e número da aposta. Procurou pelos registros do dia em que aquele bilhete fora impresso. Demorou, quase 1 hora, mas finalmente encontrou. O bilhete havia sido emitido 3 semanas atrás, no turno da tarde. Por eliminação e checagem dos registros de câmera daquele período, descobriu algo que fez seu sangue gelar. O bilhete fora comprado ali mesmo, na Estrela Dourada. Mas quem o comprara não fora o idoso que aparecera ontem. Nas imagens desfocadas da câmera de segurança, viu um homem de meia-idade, bem vestido, que pagara em dinheiro e saíra sem conferir a aposta. Alguém comprara aquele bilhete e o descartara sem nem verificar. E seu Antônio o encontrara no lixo, como um presente da providência ou do destino. Marina precisava encontrá-lo, mas como procurar um idoso em uma cidade de 12 milhões de habitantes, sabendo apenas que ele tinha uma neta doente e vivia em situação de rua ou algo próximo disso? A resposta veio de onde menos esperava. Durante a pausa para o almoço, enquanto comia um sanduíche na praça em frente à lotérica, viu uma assistente social distribuindo marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Aproximou-se e, com cuidado para não revelar muito,
Perguntou se conhecia um senhor chamado Antônio, idoso, que cuidava de uma neta doente. A assistente social, uma mulher, de olhar gentil chamada Fernanda, pensou por um momento. Conheço um seu Antônio que se encaixa nessa descrição. Ele não é morador de rua, mas está em situação muito difícil. Mora na Vila Matilde, num cortiço. Vem aqui às vezes pegar marmita para ele e para a netinha. Isabela acho que é o nome dela. Menina adoecida, coitada. O coração de Marina disparou. Você sabe onde exatamente? Fernanda hesitou. A gente não pode dar endereços assim, mas posso deixar um recado para ele se for importante. Marina tomou uma decisão rápida. Escreveu um bilhete em um guardanapo, colocou seu número de telefone e pediu que entregasse a seu Antônio quando o visse. Dizia apenas que ela tinha algo muito importante que pertencia a ele, relacionado à lotérica. Foram 2 dias de espera angustiante. 2 dias em que Marina mal conseguia se concentrar no trabalho, sempre de olho no celular esperando que tocasse. 2 dias em que Rogério andava pelo estabelecimento com seu ar de superioridade, completamente alheio à bomba-relógio que se aproximava. Na tarde do 2º dia, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Com mãos trêmulas, Marina atendeu. A voz do outro lado era fraca, hesitante, carregada de cansaço e desconfiança. Alô? Aqui é Antônio Costa. Disseram que a senhorita queria falar comigo. Marina fechou os olhos aliviada. Seu Antônio, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre o bilhete que levou à lotérica anteontem. Houve um silêncio longo do outro lado. Quando seu Antônio voltou a falar, sua voz tremia. Aquilo não deu em nada, moça. O homem rasgou tudo. Disse que eu era lixo, e talvez ele esteja certo. Não, interrompeu Marina, a emoção tornando sua voz mais firme. O senhor não é lixo. E aquele bilhete valia sim, valia 50 milhões de reais. Eu reconstruí ele, seu Antônio. E os números são os vencedores. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Marina pensou que a ligação havia caído. Então ouviu um soluço abafado, seguido de uma respiração entrecortada. Não pode ser, murmurou o idoso. Não pode ser verdade. É sim. Mas eu preciso da sua ajuda para fazer isso dar certo. Meu patrão destruiu seu bilhete, mas eu tenho provas. Tenho ele reconstruído, tenho as gravações das câmeras mostrando o que ele fez. Mas precisamos agir rápido e com cuidado. Marcaram um encontro para o dia seguinte, em um café discreto longe da Paulista. Marina pediu para que seu Antônio trouxesse algum documento. Qualquer coisa que pudesse comprovar sua identidade e sua situação. Também sugeriu que ele procurasse ajuda de algum advogado ou defensor público. Quando desligou, Marina sentiu pela primeira vez em dias que havia feito a coisa certa. Não sabia exatamente como as coisas se desenrolariam, mas sabia que não podia deixar aquela injustiça passar em branco. Enquanto isso, em seu escritório luxuoso, Rogério Tavares revisava as finanças da lotérica sem a menor ideia da tempestade que se aproximava. Os números não eram bons. Estava endividado até o pescoço, mantinha uma fachada de prosperidade que custava muito mais do que realmente ganhava. Precisava de um milagre. E, ironicamente, havia destruído um nas mãos de um velho naquele mesmo dia. Seu Antônio não conseguiu dormir naquela noite. Deitado no colchão fino ao lado de Isabela, que respirava com dificuldade mesmo durante o sono, ele olhava para o teto rachado, tentando processar o que a moça do telefone havia dito. 50 milhões de reais. O número era tão grande que sua mente de professor aposentado, acostumada com contas de centavos, não conseguia compreender completamente. Isabela se mexeu, gemendo baixinho. Ele passou a mão nos cabelos da neta, sentindo a febre que nunca ia embora completamente. A menina precisava de medicamentos que custavam quase 2.000 reais por mês. Sem eles, as crises se tornavam mais frequentes, mais dolorosas. No último mês, seu Antônio havia conseguido pagar apenas metade da dose necessária. O resultado estava ali, na respiração difícil da criança, nas olheiras que marcavam seu rostinho magro. Com 50 milhões, Isabela poderia ter não apenas os remédios, mas os melhores médicos, os melhores tratamentos.
Poderia ter uma infância de verdade, com brinquedos, escola particular, passeios. Poderia ter futuro. Mas seria real? Ou era apenas mais uma crueldade do destino, oferecendo esperança para depois arrancá-la brutalmente? Às 6 da manhã, levantou-se e preparou o mingau ralo que seria o café da manhã de ambos. Acordou Isabela com cuidado, ajudou-a a tomar o remédio que ainda tinha e deu-lhe a comida. A menina comeu pouco, como sempre. Vovô vai sair hoje de novo, disse ele, tentando manter a voz firme. Mas volto logo. A menina apenas assentiu, cansada demais para perguntar. Seu Antônio vestiu o mesmo paletó marrom, passou água no rosto e saiu. Antes, porém, foi até a gaveta onde guardava seus poucos documentos. Pegou a identidade velha, a carteira de trabalho amarelada que mostrava seus anos de serviço como professor, e alguns papéis do hospital com o diagnóstico de Isabela. O encontro seria às 9 da manhã, no Café Vitória, um estabelecimento simples perto da estação Bresser do metrô. Marina escolhera aquele lugar porque ficava em um ponto intermediário entre os dois e porque era discreto o suficiente para conversarem sem chamar atenção. Seu Antônio chegou 20 minutos adiantado. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de café preto que a garçonete servira com um sorriso piedoso. Devia parecer exatamente o que era, um velho desesperado agarrado a uma esperança frágil. Marina chegou pontualmente às 9. Usava roupas simples, jeans e blusa branca, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Trazia uma pasta marrom debaixo do braço. Quando viu seu Antônio, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que o idoso não via direcionado a ele há muito tempo. Seu Antônio, que bom que veio, disse ela, sentando-se à frente dele. Trouxe tudo que conversamos. Ele assentiu, colocando sobre a mesa seus documentos. Marina examinou cada um com atenção, enquanto explicava o que havia descoberto. O bilhete foi comprado na própria Estrela Dourada há 3 semanas. Está tudo registrado no sistema. Quem comprou foi outra pessoa, que provavelmente o descartou sem conferir. Quando o senhor o encontrou e levou para a validação, estava exercendo seu direito legal. O bilhete ao portador pertence a quem o possui. Mas o homem rasgou, disse seu Antônio, a voz carregada de tristeza. Destruiu na frente de todos. Eu sei. Eu vi. E foi por isso que recolhi os pedaços, reconstruí e guardei. Marina abriu a pasta e mostrou o bilhete remontado, protegido agora entre 2 folhas de plástico transparente. Também fiz cópias das gravações de segurança daquele dia. Tudo o que aconteceu ficou registrado. Seu Antônio olhou para o papel reconstruído e as lágrimas vieram sem pedir licença. Ali estava sua salvação, rasgada e remontada por uma estranha que nada ganharia com isso. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou ele. A senhorita nem me conhece. Marina segurou a mão enrugada do idoso com firmeza. Porque sei o que é precisar de ajuda e não receber. Porque minha mãe me ensinou que a gente só tem mesmo a nossa dignidade e ninguém tem o direito de tirar isso de ninguém. E porque o que aconteceu com o senhor foi errado. Muito errado. Ficaram em silêncio por um momento, unidos por aquele entendimento tácito. Então Marina explicou os próximos passos. Precisariam de um advogado especializado em casos contra empresas. Precisariam fazer um boletim de ocorrência por dano moral. E precisariam agir rápido, antes que os 60 dias para resgate do prêmio expirassem. Seu Antônio confessou que não conhecia nenhum advogado, não tinha dinheiro para pagar um. Marina já esperava isso e tinha uma solução. Conhecia um defensor público que atendia casos na região central, Dr. Fernando Dias. Era conhecido por aceitar causas difíceis e lutar pelos mais vulneráveis. Ela já havia entrado em contato e explicado a situação de forma geral. Ele concordara em atender seu Antônio naquela mesma tarde. Quando saíram do café, seu Antônio sentiu pela primeira vez em anos que não estava completamente sozinho no mundo. Tinha ao seu lado uma jovem que mal conhecia, mas que estava disposta a arriscar seu próprio emprego para fazer justiça. Aquilo, de certa forma, já era uma vitória. O escritório do Dr. Fernando ficava em um prédio antigo perto da Praça da Sé. 3 andares de escada que seu Antônio subiu com dificuldade, apoiando-se no corrimão.
Marina subia ao seu lado, carregando a pasta com as provas. Fernando Dias tinha 50 anos, cabelos grisalhos e um olhar que mesclava cansaço e determinação. Atendia em uma sala simples, com estantes cheias de livros jurídicos e uma mesa de madeira arranhada. Mas quando começou a examinar o caso, sua postura mudou completamente. "Isso é gravíssimo", disse ele depois de ouvir toda a história e ver as provas. "Temos aqui não apenas um caso de dano moral, mas potencial apropriação indébita, destruição de propriedade alheia e conduta abusiva. As gravações são fundamentais. Mostram claramente a agressão verbal e a destruição intencional do bilhete. Mas conseguiremos provar que o bilhete era vencedor?" perguntou seu Antônio, ainda duvidoso. Fernando sorriu pela primeira vez. "O sistema da loteria registra cada bilhete emitido. Se este aqui foi reconstruído corretamente e pela numeração de série, parece que sim, conseguiremos validar. A questão não é se vamos ganhar, seu Antônio. A questão é quanto seu agressor vai pagar por isso." Marina sentiu um alívio imenso. Passaram as próximas 2 horas montando a estratégia. Fernando redigiria uma notificação extrajudicial para Rogério Tavares e para a Casa Lotérica Estrela Dourada. Daria um prazo de 72 horas para reconhecimento do bilhete e pagamento do prêmio, além de indenização por danos morais. Se não houvesse resposta satisfatória, entrariam com processo judicial. "Também faremos um boletim de ocorrência hoje mesmo", explicou Fernando. "E vou pedir uma medida cautelar para que as gravações de segurança não sejam apagadas. Empresas costumam manter esses registros por apenas 30 dias. Quando saíram do escritório, o sol já se punha sobre São Paulo. Seu Antônio estava exausto, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma fagulha que há muito se apagara começava a brilhar novamente. Marina precisava voltar para casa, mas antes abraçou o idoso com carinho. "Vai dar certo, seu Antônio. Eu prometo que vou fazer de tudo para isso dar certo." Enquanto isso, na Estrela Dourada, Rogério Tavares estava em seu escritório lidando com outro problema. Havia recebido naquele dia uma notificação da Receita Federal para uma auditoria surpresa em suas contas. Algo sobre inconsistências nos recolhimentos de impostos dos últimos 2 anos. Rogério estava suando frio. Sabia que suas contas não fechariam sob escrutínio. Vinha desviando dinheiro, maquiando números, mantendo uma contabilidade paralela para sustentar seu estilo de vida luxuoso. Se a Receita descobrisse tudo, seria o fim. Precisava de dinheiro, muito dinheiro, e rápido. Talvez um empréstimo, talvez vender algum bem. Ou talvez, pensou ele olhando para o sistema de loteria em seu computador, talvez houvesse outra saída. Começou a revisar os bilhetes premiados não resgatados dos últimos meses. Era uma prática comum em lotéricas identificar prêmios esquecidos e tentar rastrear os ganhadores para incentivá-los a resgatar e, de quebra, gerar publicidade para o estabelecimento. Foi quando viu um bilhete emitido ali mesmo, 3 semanas atrás, com os 6 números do último grande sorteio. 50 milhões de reais, não resgatado. Seu coração acelerou. Aquilo era impossível. Ninguém deixaria 50 milhões para trás, a menos que tivesse perdido o bilhete ou jogado fora sem conferir. Imediatamente, Rogério começou a revisar as câmeras de segurança daquela data. Viu o homem comprando o bilhete, guardando-o distraidamente no bolso do paletó, saindo. Então teve uma ideia que fez seus olhos brilharem com ganância. Se o bilhete estava perdido, se ninguém viria reclamá-lo, talvez houvesse uma forma de ele próprio resgatar aquele prêmio. Seria arriscado, exigiria falsificação, manipulação de registros. Mas 50 milhões resolveriam todos os seus problemas. Foi então que uma memória lampejou em sua mente. O velho. O mendigo sujo que aparecera dias atrás com um bilhete rasgado. Aquele bilhete poderia ser este? Não, impossível. Ele mesmo havia rasgado aquele papel imundo. E mesmo que fosse, quem acreditaria em um velho maluco? Rogério afastou o pensamento, concentrando-se em descobrir como poderia fazer aquela fortuna ser sua. Não fazia ideia de que, naquele exato momento,
Uma notificação extrajudicial estava sendo preparada com seu nome em letras garrafais. A notificação extrajudicial chegou à Casa Lotérica Estrela Dourada em uma segunda-feira chuvosa, entregue por um oficial de justiça que ignorou completamente a recepcionista e pediu para falar diretamente com o proprietário. Rogério Tavares estava em seu escritório, calculando pela 10ª vez como desviaria recursos para cobrir os buracos que a auditoria da Receita certamente descobriria. Quando leu o documento, sentiu o sangue gelar nas veias. Ali estava tudo detalhado com precisão jurídica devastadora. A data e hora exatas em que Antônio Costa Silva comparecera ao estabelecimento portando bilhete de loteria. A descrição minuciosa da agressão verbal, incluindo termos como caracterização de injúria e lesão à dignidade humana. A destruição intencional de propriedade alheia. E, mais importante, a alegação de que o bilhete destruído era vencedor de prêmio no valor de 50 milhões de reais. Rogério leu e releu, sua mente recusando-se a processar. Aquele bilhete, o papel imundo que rasgara com tanto desprezo, era o mesmo que ele próprio estava investigando, o bilhete premiado, emitido em sua lotérica, que ninguém havia resgatado. Sentiu náusea subir pela garganta. Pegou o telefone e ligou para seu advogado, Dr. Mário Quintela, um homem caro e sem escrúpulos que cuidava de seus assuntos mais delicados. Quintela chegou em menos de 1 hora, já lera a notificação por mensagem e trazia más notícias. Rogério, isso é extremamente grave. Se as provas que eles alegam ter realmente existem, você não só terá que pagar indenização como pode responder criminalmente. Mas é a palavra de um mendigo contra a minha, protestou Rogério. Quem vai acreditar nele? Quintela suspirou com impaciência. Eles têm gravações das câmeras de segurança, têm o bilhete reconstruído e têm testemunhas, incluindo seus próprios funcionários. Marina Silva, a funcionária que presenciou tudo, já deu depoimento. Rogério sentiu o chão se abrir sob seus pés. Marina, a garota quieta e eficiente que trabalhava no caixa havia 3 anos. Nunca dera problemas, nunca questionara nada. E agora estava do outro lado, fornecendo provas contra ele. Precisamos impedir isso de ir adiante, disse Rogério, o desespero tornando sua voz estridente. Quanto vai custar? Quintela analisou os documentos novamente. Eles estão pedindo reconhecimento imediato do bilhete, pagamento do prêmio integral e indenização por danos morais no valor de 2 milhões de reais. Se não respondermos satisfatoriamente em 72 horas, entram com processo que, na minha avaliação, você perderá. 2 milhões! Rogério quase gritou. Eu não tenho 2 milhões. Mal consigo pagar as contas da lotérica. Então sugiro que negocie. Talvez consiga reduzir a indenização se reconhecer o bilhete imediatamente e pagar o prêmio sem contestação. E, Rogério, tem outro problema. Se esse caso for a público, se a imprensa souber que você destruiu um bilhete premiado e humilhou um idoso vulnerável, sua reputação estará acabada. Nenhum cliente vai querer ser atendido aqui. Rogério passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, desfazendo o visual cuidadoso. Sua mente trabalhava freneticamente. Precisava de uma saída, precisava de tempo, precisava de um milagre. Foi quando teve uma ideia. Seu Antônio, o velho, se conseguisse convencê-lo a desistir, a aceitar algum acordo menor em troca de silêncio, talvez conseguisse sair dessa com danos mínimos. Instruiu Quintela a pedir uma reunião privada com a parte contrária. Negociação em boa-fé, alegou. Vontade de resolver amigavelmente. Fernando Dias, o defensor público, recebeu o pedido com suspeita. Conhecia bem aquele tipo de manobra. Empresários poderosos tentando silenciar vítimas vulneráveis com acordos que pareciam generosos, mas eram migalhas comparados ao que realmente deviam. Consultou seu Antônio e Marina. Eles querem negociar, mas eu só aceito se for em local neutro, com testemunhas e tudo registrado. Não confio nesse homem. A reunião foi marcada para a quarta-feira seguinte, no próprio escritório de Fernando. Cada lado poderia levar até 3 pessoas. Rogério apareceu com Quintela e um contador. Seu Antônio chegou acompanhado de Fernando,
E Marina, que havia pedido folga do trabalho alegando doença. O contraste era brutal. De um lado, homens de terno italiano e maletas de couro. Do outro, um idoso de paletó remendado, uma jovem de roupas simples e um defensor público com pasta surrada. Mas a lei, pelo menos em teoria, era cega a essas diferenças. Rogério começou com um discurso ensaiado sobre mal-entendidos e excessos momentâneos. Seu tom era de quem faz favor, não de quem pede desculpas. Reconheço que posso ter sido ríspido naquele dia. Estava sob pressão, com muitos problemas. Mas nunca foi minha intenção ofender o Senhor Antônio. Seu Antônio permaneceu em silêncio, as mãos cruzadas sobre o colo, os olhos fixos em Rogério. Havia naquele olhar algo que incomodava o empresário, uma serenidade que parecia completamente deslocada. Estou disposto a reconhecer o bilhete como válido, continuou Rogério, seguindo o roteiro que Quintela preparara, e providenciar o pagamento do prêmio através dos canais oficiais. Quanto à questão da indenização, acho que 2 milhões é um valor excessivo. Proponho 500 mil reais pagos em parcelas e um acordo de confidencialidade. Fernando bateu com a mão na mesa. 500 mil. O senhor destruiu um bilhete premiado, humilhou meu cliente publicamente, causou sofrimento imensurável a ele e à neta dele, que depende de medicamentos caros. E acha que 500 mil pagos em parcelas é justo? Isso quando deveria pagar 2 milhões à vista? Quintela interveio com voz profissional. Sejamos razoáveis. Meu cliente está disposto a facilitar o resgate do prêmio, que é o principal interesse do Sr. Antônio. A indenização é acessória e discutível judicialmente. Não é discutível, rebateu Fernando, abrindo seu laptop e virando a tela para todos verem. Tenho aqui as gravações. 4 ângulos diferentes mostrando tudo o que aconteceu, desde a chegada do meu cliente, educado e respeitoso, até ser chamado de lixo e expulso fisicamente. Posso enviar isso para todos os jornais de São Paulo hoje mesmo se quiser. Rogério empalideceu. Marina, assistindo a tudo calada, sentiu satisfação ao ver o homem poderoso se encolher. Foi então que seu Antônio falou pela primeira vez, sua voz baixa, mas firme. Posso dizer uma coisa? Todos se voltaram para ele. O idoso olhou diretamente para Rogério, sem raiva, sem ódio, apenas com uma tristeza profunda. Eu fui professor por 27 anos, ensinei centenas de jovens, sempre tentei passar para eles que o caráter de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela faz quando ninguém está olhando. E também pelo que ela faz quando tem poder sobre alguém mais fraco. O Senhor tinha poder sobre mim naquele dia, e escolheu usar esse poder para me humilhar, para me chamar de lixo na frente de estranhos, para destruir minha esperança. A sala ficou em silêncio absoluto. Rogério tentou dizer algo, mas seu Antônio continuou. Sabe por que eu catava lixeiras? Porque minha neta precisa de remédios que custam mais do que consigo ganhar vendendo balas no farol. Isabela tem 9 anos e dor todos os dias. Aquele bilhete era minha única chance de dar a ela uma vida sem sofrimento. E o senhor rasgou. Rasgou e me jogou na rua como se eu não fosse nada. Rogério baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar do idoso. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que quase se parecia com vergonha. Eu não quero vingança, continuou seu Antônio. Não quero destruir o senhor. Quero apenas o que é meu por direito, o prêmio que encontrei. E quero que o senhor entenda que fez uma coisa errada, muito errada, e que precisa pagar por isso não apenas com dinheiro, mas com a consciência do que fez. Fernando aproveitou o momento. Minha proposta final é esta: reconhecimento imediato do bilhete, com resgate do prêmio integral em até 10 dias. Indenização de 1.500.000 reais à vista. E uma retratação pública do Sr. Rogério Tavares, divulgada em jornal de grande circulação, pedindo desculpas ao Sr. Antônio. Quintela fez menção de protestar, mas Rogério o interrompeu. Aceito. A palavra saiu baixa, derrotada. O empresário que dias atrás se achava senhor absoluto de seu pequeno reino, agora estava ali, obrigado a se curvar diante do homem que tratara como lixo.
Os termos foram registrados em documento assinado por todos. Rogério teria 10 dias para providenciar o resgate do prêmio e o pagamento da indenização. Teria também que publicar a retratação em 3 jornais de grande circulação. Quando a reunião terminou e seu Antônio saiu do escritório acompanhado de Marina e Fernando, Rogério ficou para trás, sentado naquela cadeira cara, sentindo pela primeira vez o peso real de suas escolhas. Lá fora, na chuva fina que caía sobre São Paulo, seu Antônio chorou. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de justiça tardia, de esperança renascida. Os 10 dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de seu Antônio. Passou a maior parte do tempo em uma confusão de papelada, assinaturas, validações e procedimentos burocráticos que Fernando Dias comandava com paciência infinita. O processo de resgate de um prêmio tão alto envolvia verificações de segurança, autenticações do bilhete reconstruído e uma série de protocolos que a Caixa Econômica Federal exigia. Marina acompanhou tudo ao lado do idoso. Havia pedido demissão da Casa Lotérica Estrela Dourada no dia seguinte à reunião de negociação. Rogério tentara convencê-la a ficar, oferecendo até um aumento de salário, mas ela recusara com firmeza. Não conseguiria mais trabalhar para um homem como aquele. A notícia do caso começou a vazar para a imprensa, primeiro em sites menores de notícias locais, depois em veículos maiores. A história de um idoso humilhado que tinha razão sobre o bilhete premiado era irresistível demais para ser ignorada. Repórteres começaram a procurar seu Antônio, mas Fernando os mantinha afastados, protegendo seu cliente até que todo o processo estivesse concluído. Durante esse período, Rogério Tavares viveu seu próprio inferno particular. A retratação pública que foi obrigado a publicar tornou-se viral nas redes sociais. Jornais reproduziram não apenas o pedido de desculpas, mas também detalhes do caso que ele preferia manter escondidos. A imagem que construíra cuidadosamente ao longo dos anos desmoronou em dias. Clientes começaram a evitar a Estrela Dourada. Alguns até organizaram protestos na frente da lotérica, carregando cartazes com frases como "Respeito não tem preço e a dignidade vence sempre". O movimento nas redes sociais ganhou força com a hashtag Justiça para seu Antônio. Mas o pior para Rogério veio de onde menos esperava. A auditoria da Receita Federal, intensificada pela atenção midiática ao caso, descobriu todas as irregularidades que ele tentava esconder. Os desvios, a contabilidade paralela, os impostos não recolhidos. Em uma semana recebeu notificação de que responderia por crime de sonegação fiscal. Seus bens começaram a ser bloqueados. A lotérica, seu carro importado, a casa em condomínio fechado. Tudo que construíra com base em arrogância e desonestidade estava sendo desmontado tijolo por tijolo. Enquanto isso, na Vila Matilde, Isabela estava deitada no colchão quando seu Antônio chegou em casa no 9º dia com uma notícia que mudaria tudo. O prêmio fora liberado. 50 milhões de reais estavam depositados em conta especial aberta em seu nome. E mais 1,5 milhão viriam em 2 dias, referentes à indenização. A menina, fraca demais para levantar sozinha, olhou para o avô sem entender completamente o que aquilo significava. Seu Antônio ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mãozinha magra. "Isa, meu amor, você vai ficar boa. Vamos comprar todos os remédios que precisa. Vamos num médico particular no melhor de São Paulo. Você nunca mais vai sentir dor, eu prometo." A criança sorriu fraco. "Mas, vovô, a gente vai ter dinheiro para comida também?" A pergunta, tão inocente e ao mesmo tempo tão reveladora de todo o sofrimento que passaram, partiu o coração de seu Antônio. Ele abraçou a neta com cuidado, sentindo os ossinhos frágeis sob a pele. "Vamos ter comida, remédios, roupas novas, escola boa. Vamos ter tudo o que você merece, minha filha. Tudo." Naquela mesma noite, seu Antônio e Fernando se reuniram para planejar os próximos passos. O defensor público, que se tornara mais que advogado, tornara-se amigo, tinha conselhos práticos sobre como administrar aquela quantia imensa.
Primeiro, os medicamentos da Isabela. Vamos garantir fornecimento para pelo menos 5 anos. Depois, tratamento médico completo. Conheço um endocrinologista pediátrico excelente que pode avaliar o caso dela. Seu Antônio assentiu absorvendo cada palavra. E o resto? Fernando abriu um sorriso. O resto é para vocês viverem com dignidade. Uma casa decente, comida, educação para a Isabela. Mas sugiro também que você pense em aplicar boa parte do dinheiro. Com investimentos seguros, você garante renda mensal para o resto da vida. Passaram horas discutindo opções. Seu Antônio, que nunca tivera mais que alguns reais no bolso, agora precisava aprender sobre fundos de investimento, previdência privada, aplicações de renda fixa. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo, mas havia algo mais que ocupava a mente do idoso. Uma ideia que vinha crescendo desde que soubera do prêmio. Quero fazer algo pelos outros também, disse ele de repente, pelas pessoas que estão passando o que eu passei. Fernando inclinou-se para a frente, interessado. O que está pensando? Quero criar um fundo. Ou uma instituição. Algo que ajude famílias pobres a conseguir remédios caros. Que ninguém tenha que escolher entre comer e tratar o filho doente. A ideia era bonita e ambiciosa. Fernando explicou que seria possível criar uma fundação com parte do dinheiro, mas que isso exigiria estrutura, planejamento, assessoria jurídica constante. Seu Antônio ouviu tudo com atenção, cada vez mais convencido de que aquele era o caminho certo. Se Deus ou o destino me deu essa chance, preciso usar para o bem. Não posso simplesmente esquecer de onde vim, de quem eu era há 2 semanas. Marina, que fora convidada para a reunião, estava emocionada. Posso ajudar, ofereceu-se. Estudo pedagogia, mas posso aprender sobre gestão de projetos sociais. Quero fazer parte disso. Seu Antônio sorriu para ela com gratidão. Você já faz parte. Sem você, nada disso teria acontecido. 3 dias depois, seu Antônio alugou temporariamente um apartamento pequeno, mas digno, em um bairro tranquilo. Nada luxuoso, apenas um lugar com aquecimento que funcionava, janelas que fechavam e um quarto separado para Isabela. A menina chorou ao ver a cama de verdade, com colchão macio e lençóis limpos. O primeiro médico particular veio no dia seguinte. Dr. Henrique Azevedo, o endocrinologista que Fernando recomendara, examinou Isabela com cuidado e atenção que ela nunca recebera no sistema público sobrecarregado. Após 3 horas de consulta e exames preliminares, ele teve uma conversa séria com seu Antônio. A situação é grave, mas não irreversível. Com o tratamento adequado, a Isabela pode ter qualidade de vida excelente. Vai precisar de acompanhamento constante, medicamentos específicos e algumas mudanças na dieta. Mas é completamente possível. Quanto custa? Perguntou seu Antônio, preparado para qualquer número. O tratamento completo, incluindo consultas mensais, exames periódicos e medicamentos, vai ficar em torno de 8 a 10 mil reais por mês. Era muito dinheiro. Para o seu Antônio de 2 semanas atrás seria impossível. Para o seu Antônio de agora era perfeitamente viável. Faça tudo o que for necessário, doutor. Ela é tudo o que tenho. Enquanto a vida de seu Antônio se reconstruía pedaço por pedaço, a de Rogério Tavares desmoronava, na mesma velocidade. A Casa Lotérica Estrela Dourada fechou as portas após perder a concessão. A Caixa Econômica não queria associar sua marca a alguém envolvido em escândalo de humilhação pública e sonegação fiscal. Seus bens foram leiloados para pagar dívidas e impostos atrasados. O apartamento de cobertura, o carro importado, até o relógio suíço que tanto amava. Tudo foi embora, peça por peça, desmontando a fachada de sucesso que levara anos para construir. Uma noite, andando sozinho pelas ruas que antes percorria com arrogância, Rogério se viu diante de um espelho em uma vitrine fechada. O homem que olhou de volta era diferente, mais magro, mais curvado, com olheiras profundas e roupas que já não serviam direito. Pela primeira vez em décadas, Rogério Tavares foi forçado a olhar para si mesmo sem as máscaras do dinheiro e do status. E não gostou do que viu. Mas o destino ainda tinha uma última reviravolta guardada. 2 meses haviam se passado,
desde que seu Antônio recebera o prêmio. Isabela estava irreconhecível, ganhara peso, as bochechas voltaram a ter cor, os olhos brilhavam com vida. O tratamento funcionava melhor que qualquer um poderia prever. Dr. Henrique comentara na última consulta que nunca vira uma recuperação tão rápida e completa. A menina agora frequentava uma escola particular pequena e acolhedora, onde fazia amigos e descobria que aprender podia ser divertido. Tinha uniforme novo, mochila colorida e cadernos sem orelhas. Coisas simples que para ela eram tesouros. Seu Antônio, por sua vez, dedicava as manhãs a cuidar da neta e as tardes a um projeto que consumia toda a sua energia renovada. Com a ajuda de Fernando Dias e Marina, estava estruturando a Fundação Isabela Costa, uma organização sem fins lucrativos voltada para famílias de baixa renda que precisavam de medicamentos de alto custo. Marina tornara-se peça fundamental do projeto. Deixara a faculdade de pedagogia temporariamente para se dedicar à gestão da fundação. Seu Antônio insistira em pagar um salário justo pelo trabalho, mas ela só aceitara a quantia modesta. O importante para mim não é o dinheiro, explicara. É fazer parte de algo que importa de verdade. A fundação começara pequena. Alugaram uma sala comercial simples em Pinheiros e começaram a atender 10 famílias. O processo era criterioso. Avaliavam a situação financeira, verificavam prescrições médicas, checavam se não havia outras formas de conseguir o tratamento. Quando tudo confirmava a necessidade genuína, forneciam os medicamentos gratuitamente pelo tempo necessário. A primeira família atendida foi de uma mãe solteira com filho, autista que precisava de medicamento para controlar crises severas. O remédio custava R$3.000 mensais, mais que o salário inteiro dela. Quando recebeu o primeiro fornecimento gratuito, a mulher abraçou seu Antônio, chorando tanto que ele também não conseguiu segurar as lágrimas. É assim que me sentia, pensou ele, desesperado, sozinho, sem saída. E agora posso fazer diferença para que outros não precisem sentir isso. Em 3 meses, já atendiam 50 famílias. Seu Antônio aplicara R$15 milhões em investimentos seguros para garantir sustentabilidade da fundação por décadas. O restante mantinha investido para sua segurança e da Isabela, seguindo rigorosamente os conselhos de Fernando sobre gestão financeira responsável. A história da fundação começou a atrair a atenção da mídia. Reportagens mostravam o contraste entre o idoso humilhado que catava lixo e o homem digno que agora devolvia à sociedade o que recebera. Seu Antônio dava entrevistas com simplicidade, sempre creditando Marina e Fernando pelo sucesso do projeto. "O senhor não tem medo de o dinheiro acabar?" perguntou uma repórter. Seu Antônio sorriu sereno. "Dinheiro não se leva para o túmulo. O que fica é o que você fez pelas pessoas. E se eu conseguir ajudar nem que seja uma família a não passar o que passei, já valeu cada centavo." A entrevista viralizou. Doações começaram a chegar de pessoas comuns que se identificavam com a causa. R$50 aqui, 100 ali. Pequenas quantias que somadas faziam diferença. A fundação crescia organicamente, movida não apenas pelo dinheiro de seu Antônio, mas pela corrente de solidariedade que sua história inspirara. Foi em uma tarde chuvosa de quinta-feira que seu Antônio recebeu uma visita inesperada na sede da fundação. Marina o chamou com voz hesitante, avisando que alguém queria falar com ele. Quando entrou na salinha que servia de recepção, ficou paralisado. Rogério Tavares estava ali. Mas não o Rogério arrogante e perfumado que expulsara ele da lotérica meses atrás. Este Rogério tinha cabelos despenteados, barba por fazer, roupas simples e amassadas. Estava magro, curvado, com olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Os 2 homens se olharam em silêncio. Marina ficou perto da porta, pronta para intervir se necessário. Fernando, que estava em reunião no escritório ao lado, apareceu alertado pelo clima tenso. "Seu Antônio, perdão pela intromissão", começou Rogério com voz rouca. "Eu sei que não tenho direito de estar aqui depois do que fiz, mas precisava falar com o senhor." Seu Antônio não disse nada, apenas indicou uma cadeira. Rogério sentou-se com dificuldade,
como se cada movimento custasse esforço imenso. Perdi tudo, continuou Rogério, as palavras saindo com dificuldade. A lotérica, a casa, o carro, tudo o que eu achava que me definia. E sabe qual foi a parte mais difícil? Descobrir que sem essas coisas eu não sabia quem era. Fez uma pausa, engolindo seco. A Receita me processou por sonegação. Vou ter que pagar multa pesada e talvez pegar prestação de serviços comunitários. Minha mulher me deixou, levou as crianças. Disse que não aguentava mais viver com alguém que só pensava em dinheiro e aparência. Seu Antônio continuava em silêncio, apenas ouvindo. Havia naquele silêncio mais peso que em qualquer palavra. Eu vim aqui porque, disse Rogério, a voz finalmente quebrando, preciso que o senhor saiba que sinto muito. Muito mesmo. Não só por ter rasgado seu bilhete, mas por ter tratado o senhor como lixo. Por ter achado que valia mais que o senhor só porque tinha dinheiro. Eu estava errado. Completamente errado. Lágrimas desciam pelo rosto do homem que meses atrás se achava intocável. Eu não espero perdão. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que estou pagando pelo que fiz e que, pela primeira vez na vida, estou tentando ser uma pessoa melhor. Seu Antônio respirou fundo. Olhou para aquele homem destroçado à sua frente e viu não o agressor arrogante, mas um ser humano quebrado tentando se reconstruir. Viu nele algo que reconhecia, porque ele próprio estivera ali meses atrás. Não da mesma forma, mas no mesmo lugar de vulnerabilidade absoluta. Senhor Rogério, disse finalmente, sua voz calma e firme. Eu sofri muito com o que o senhor fez. Passei noites sem dormir, me sentindo menos que humano. Mas sabe, o que aprendi com tudo isso? Que guardar raiva só envenena quem guarda. Rogério olhou para ele com olhos arregalados, esperançosos. Eu perdoo o senhor, continuou seu Antônio. Não porque o que fez foi certo, mas porque percebi que todo mundo merece chance de recomeçar. Eu tive a minha. Você também merece a sua. O silêncio que seguiu foi profundo. Rogério cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo com soluços que não conseguia controlar. Marina, assistindo tudo, limpou discretamente as próprias lágrimas. Quando Rogério finalmente se recompôs, seu Antônio fez algo que ninguém esperava. Ofereceu uma proposta. A fundação está crescendo. Precisamos de gente para ajudar com logística, gestão de estoque, contato com farmácias. Se quiser trabalhar aqui como voluntário, seria bem-vindo. Não posso pagar salário agora para essa posição, mas posso oferecer chance de fazer algo que importa. Rogério olhou incrédulo. O senhor está me oferecendo trabalho? Depois de tudo? Estou oferecendo chance de ser útil, de ajudar pessoas que precisam, de aprender que o valor de alguém não está no que tem, mas no que faz pelos outros. Rogério aceitou com voz embargada. Começou na semana seguinte, organizando estoques, conferindo receitas médicas, ligando para farmácias negociando preços, trabalho braçal que antes acharia degradante. Agora fazia com humildade genuína, cada tarefa um tijolo na reconstrução de seu caráter. Nos meses seguintes, a transformação foi notável. Rogério tornou-se peça importante da fundação, dedicando horas que antes gastava preocupado com aparências para realmente fazer diferença. Ainda tinha muito a aprender sobre empatia e humildade, mas estava no caminho. A Fundação Isabela Costa completou 1 ano, atendendo 200 famílias mensalmente. A cerimônia de aniversário foi simples, realizada na própria sede. Isabela, agora com 10 anos e saúde plena, fez um desenho para decorar a parede principal. Era um coração grande, com várias pessoas de mãos dadas ao redor. Seu Antônio fez um discurso curto, emocionado. Falou sobre dignidade, sobre segundas chances, sobre como às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Agradeceu a Marina, que se tornara como uma filha para ele. Agradeceu a Fernando, que lutara por justiça quando ninguém mais acreditava. E, surpreendendo a todos, agradeceu também a Rogério. Porque sem o que aconteceu, sem aquela dor toda, eu não estaria aqui hoje ajudando tantas pessoas. Às vezes o caminho para onde precisamos chegar passa por lugares muito escuros,
mas a luz no fim existe se tivermos coragem de continuar caminhando. Naquela noite, quando todos foram embora e a sede ficou vazia e silenciosa, seu Antônio ficou alguns minutos olhando pela janela. Viu a cidade iluminada lá fora, milhões de vidas entrelaçadas, cada uma com suas lutas e esperanças. Pensou no bilhete amassado que encontrara no lixo, pensou na humilhação que sofrera, pensou em como tudo poderia ter terminado diferente se Marina não tivesse tido coragem de fazer o certo. E agradeceu. Agradeceu por cada momento difícil que o trouxera até ali, porque entendeu finalmente que dignidade não se compra, não se vende, não se perde em um dia ruim, nem se ganha em um dia de sorte. A dignidade estava ali, dentro dele, desde sempre. Só precisou de um bilhete premiado para que o mundo reconhecesse o que ele sempre soube no fundo do coração, que valia muito mais que qualquer número impresso em um papel. A jornada de seu Antônio nos ensina que a verdadeira riqueza está na dignidade que carregamos e no bem que fazemos aos outros. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais narrativas emocionantes sobre superação, justiça e a força do caráter humano. Nos comentários conte-nos, você já presenciou ou viveu alguma situação de injustiça que depois se transformou em vitória? Sua história pode inspirar milhares de pessoas. Compartilhe este vídeo com quem precisa acreditar que dias melhores sempre podem chegar, mesmo quando tudo parece perdido. Até a próxima história.